Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós neste dia 3 de fevereiro. Antes, nós celebramos hoje a memória de São Brás, bispo de Sebaste e mártir. Aqui no site do Vaticano temos um resumo da sua história. Sobre a vida de São Brás, ele é médico, bispo, protetor da garganta e dos otorrino-laringologistas, dos pecuaristas e das atividades agrícolas. Dispomos de poucas notícias. A única coisa certa era a sua fé em Cristo, que manteve até a morte por decapitação, após cruéis torturas indescritíveis. Que São Brás interceda por nós, pela nossa voz, a nossa garganta, que possamos utilizar a nossa fala para proclamar a misericórdia de Deus nesse mundo. Nesta quarta semana do tempo comum, no dia de hoje, a primeira leitura está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos do 32 ao 40. Irmãos, que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição, outros foram esquartejados ou recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios. Experimentaram o açoite, as correntes, as prisões. Foram apedrejados, foram cerrados ou morreram a golpes de espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra. Oprimidos e atribulados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra, e, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não obtiveram a realização da promessa, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso, não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa bela leitura da carta aos Hebreus vem nos mostrar a vida justa, a vida de grande testemunho que tiveram aqueles que vieram antes do povo que presenciou Jesus vivo diante deles. Muito justo, homens e mulheres que acreditaram no Deus verdadeiro, deram testemunho com a própria vida, com o próprio sangue, tiveram uma vida reta, justa, testemunho de fé. Mas mesmo assim, ainda não era o tempo, ainda não viram a manifestação total da promessa. Isso deve nos lembrar que, às vezes, mesmo com a fé, mesmo com a perseverança, às vezes não é o momento de termos contato com algumas realidades. É necessário esperar, é necessário acreditar nas promessas de Deus.
Às vezes algumas coisas não veremos aqui nessa vida, meus amados irmãos. Mas é preciso ter fé, perseverar. No tempo certo, nós teremos contato com as realidades que Deus prometeu. Tenha fé, permaneça caminhando. Muitos justos não viram o que nós vimos hoje. Muitos justos, muitos santos, pessoas de vida reta, não tiveram contato com a Eucaristia, com os sacramentos, com a presença real de nosso Senhor entre nós também. Nós temos um prêmio, nós temos um grande benefício de Deus para nós e precisamos também aproveitar. Outras coisas ainda não vemos. Outras coisas ainda são segredo, mistério para nós. E no dia que Deus quiser, nós tomaremos também posse dessas realidades, seja aqui na terra, seja completamente, plenamente no céu. Então creia, continue caminhando, sem ansiedade, mas guiado pela fé. Vamos para o Salmo? O Salmo de hoje é o 30, em algumas traduções, 31. E o refrão diz o seguinte: fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Seja bendito o Senhor Deus que me mostrou seu grande amor numa cidade protegida. Eu que dizia quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor. Vejo agora que ouvistes minha súplica, quando a vós eu elevei o meu clamor. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Veja, meus amados, que salmo bonito. Ele fala que Deus protege os seus amados, aqueles que o amam, aqueles que o temem. Protege da fofoca, da injúria, da língua alheia. Protege todo mal, não só desse. Mesmo que, em alguns momentos, o salmista até reconhece, mesmo que em alguns momentos eu não perceba essa presença, eu pense que Deus me abandonou, Ele sempre está ali. Será que você já teve uma sensação de que Deus te abandonou, de que Deus não está cuidando das suas realidades? Você se pergunta demais, por que tal coisa está acontecendo comigo? O próprio salmista passou por momentos de incredulidade ali, de uma tristeza interior, mas depois ele caiu em si e percebeu. Deus estava ali o tempo todo, cuidando, guiando a minha vida, não deixando nada faltar. Mas no meio de uma tribulação, às vezes, a nossa falta de fé se torna evidente. E a gente só percebe que estávamos caindo numa falta de fé, que Deus estava ali, quando Ele se manifesta de uma maneira mais clara. Em algum momento Ele sempre se manifesta e sempre vai ficar claro que Ele estava sempre ali, cuidando de tudo. Você olha para trás aí, vê coisas que eram difíceis, que você já superou, mas que no momento da dificuldade, você estava numa angústia. Você não conseguia ver outra coisa além do seu problema. É disso que o Salmo fala. Vamos olhar além dos problemas. Vamos ter fé de que Deus continua cuidando de nós. E vamos agora para o Evangelho. O centro da liturgia de hoje está em Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes,
Tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido e no seu pleno juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos seus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que passagem forte. Tem muita gente dentro da igreja, meus amados irmãos, que não acredita na existência do mal, da existência do demônio, da possibilidade de uma ação maligna na vida das pessoas. Até mesmo alguns padres falam que é uma figura de linguagem, que ali nas passagens eram pessoas com epilepsia, eram pessoas com depressão, eram doenças mentais, psicológicas, e não uma possessão demoníaca. Ora, essa passagem é clara demais. Como negar isso? São João Paulo II, em suas catequeses, ele nos transmitia esse ensinamento de que quem não crê na existência do demônio, na sua capacidade de fazer o mal na vida das pessoas, quem não crê nessa existência do diabo, não crê no Evangelho. Então, infelizmente, há muitos católicos, padres, até bispos, que não estão crendo no Evangelho, dentro da igreja, negando verdades de fé. O próprio Jesus aqui, diante daquele mal na pessoa daquele homem, se aproveitando ali do seu corpo, da sua voz, causando um escândalo naquela comunidade, fazendo definhar a dignidade daquele ser humano, Jesus chega diante dele e com toda a sua autoridade, porque o único que pode expulsar os demônios é Jesus. E ali os demônios já se assustam. Nós estamos aqui quietos e já vem Jesus. Que tens conosco, Jesus, Filho do Deus vivo? E eles já sabiam que onde Jesus chega, eles não podem permanecer, e já começavam a querer negociar para ir para os porcos. Interessante que quando Jesus pergunta
o nome do demônio, ele diz que somos legião, porque somos muitos. E realmente os demônios são muitos. E tem muita gente que não está se protegendo contra a ação do mal hoje em dia, não se confessa, se expõe a ambientes, a influências, a interferências contaminadas pelo mal, e abrem brechas perigosas. É necessário que todo católico tenha conhecimento dessas realidades e se proteja contra o mal. É claro que quando estamos com Cristo, nenhum mal tem poder sobre nós, mas estar com Cristo significa seguir todos os seus mandamentos, significa ser obediente a Ele, buscar o sacramento, e isso sim forma uma barreira de proteção. Não significa dizer eu sou de Jesus e ter uma vida que é uma peneira, uma vida toda aberta, cheia de buracos por onde o mal pode entrar. O mal existe, é real, mas Jesus é muito mais forte, desde que estejamos com Ele com toda a nossa adesão, com toda a decisão da nossa alma. Interessante também que quando Jesus cura, liberta, restaura, né? Ele vem devolver a dignidade. Você vê que o homem ali está agora comportado, vestido de uma maneira civilizada, foi restaurado na sua dignidade, foi restaurado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque Jesus vem libertar. E este homem queria seguir Jesus. Mas Jesus fala, agora é a hora de você voltar para a sua realidade. Você vai ser reintegrado à sociedade e dar o testemunho. Sim. Os piores marginalizados de hoje, e os defensores das causas sociais não enxergam, são os marginalizados pelo pecado. Pecado que vai trazendo todo um cabedal de males para a vida da pessoa. Esses são os principais marginalizados, ricos ou pobres, que estão no pecado, no mal, que estão afastados da graça de Deus, que estão à margem da sociedade, que estão à margem de uma vida espiritual fecunda. Quando Jesus cura e liberta, eles voltam com vigor e dão um testemunho vivo, um testemunho belo. Eu acredito que você, assim como eu, já passamos por curas, libertação, que Jesus já fez muita coisa na nossa vida. É nosso papel anunciar isso aos outros irmãos. É nosso papel ir por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. Infelizmente, diante do bem, diante daquilo que Jesus é capaz de fazer, muita gente ainda não reconhece o seu senhorio. Muita gente ainda fica com medo. No Evangelho ali nós vemos gente que, depois de ver esse sinal, esse prodígio de Jesus, queria que ele saísse da cidade. Ora, mas por quê? Tem gente que não entende. Tem gente que quer permanecer no conforto do mal, porque o mal traz um pouco de prazer. O mal traz uma falsa alegria. O mal traz, de maneira mentirosa, enganadora, embusteira, mas traz uma certa satisfação momentânea que faz muita gente ficar na zona de conforto. E se Jesus expulsa o mal, Jesus não é muito bem-vindo na vida daqueles que estão acostumados com o prazer que o mal traz. Mas é um prazer passageiro, é um prazer que vai acabar. E aí? O que vem depois? Quem permanecer no mal até o fim será precipitado no inferno. Não é isso que nós queremos. Nós queremos a cura, a libertação material e espiritual. E só Jesus pode trazer essa cura completa. Só Jesus salva, só Jesus liberta. Ele é o Senhor. Esse Evangelho mostra claramente. Ele é o Senhor. Diante dele, os demônios precisam sair. Diante dele, o mal não permanece. Diante dele, nós estamos
iluminados por sua luz. É isso que nós queremos na nossa vida a cada dia. Meu irmão e minha irmã, feche as brechas para o mal e abra o seu coração para Jesus. Queira estar na presença dele e a sua vida vai ser transformada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima.